Tá bom? Então, primeiramente, boa noite para vocês. A ideia aqui desse webinar, ele é utilização dos gatilhos mentais, que é a parte da neurociências e como fazer com que isso potencialize aí as questões de gestão de projetos. Isso aqui é mais prática, tá? Então, assim, para uso de certificação, isso não caberia, tá, Juliano? Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui? O que eu vou passar para vocês hoje? Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui de gestão de projeto, que é o pano de fundo desse webinar. Depois eu tenho que falar sobre hard skills, soft skills, porque a questão dos gatilhos mentais ele vai ser aplicado no ambiente de soft skills, né, que eu defendo muito essa parte aqui. Vou explicar o que são os gatilhos mentais e vou trazer aí sete exemplos, né, onde a gente aplica isso. Tá bom? Então, assim, só para a gente contextualizar, né, gestão de projetos é uma área, né, da administração e qual que é o fundamento dela? Você utiliza aí diversas habilidades técnicas para elaboração de cronograma, controle de risco, controle de pessoas, recursos e etc. Então, você vai usar de bastante habilidades técnicas, tá? Bastante habilidades técnicas e habilidades humanas, comportamentais também, para que você consiga entregar o seu projeto dentro do prazo que você tem, tá? Essa é a ideia aqui do projeto, né? Mas tem um problema, né? Tem sempre um problema que a gente vem enfrentando. Por mais que você... E isso é uma coisa engraçada, né? Porque eu vejo, principalmente no LinkedIn, um monte de gente estudando, fazendo certificações, fazendo OKR, fazendo Kanban, fazendo Gira, né? A Carla Carolina, eu não sei se ela trabalha ainda, mas ela trabalhou na empresa Gira, né? Do software. Então, assim, se cobra muito que a gente desenvolva competências técnicas. Só que tem uma palavra, né? No próprio... Olha, eu coloquei esse mas por quê? Por quê? Mas 90% parou. Ela disse que parou. Então, mas vocês sabem, e nós que trabalhamos com gestão de projetos, sabemos que 90% do tempo que a gente gasta é com comunicação. E não é só comunicação, com várias outras coisas, né? Que a gente vai falar um pouco mais aqui, que são soft skills, tá? Então, 90%, eu tirei esse print aqui e eu marquei do próprio PMBOK, sexta edição, tá? Na página 98 dele, em comunicação, fala que o gestor de projeto gasta 90% em comunicação. Ou seja, se nós gastamos 90% em comunicação, a gente estuda muito, um monte de coisa, né? É ágil, técnicas de design thinking e um monte de coisas que representa isso somado, representa 10%. Né? Então a gente deveria melhorar muito mais a nossa capacidade de humanas, de comportamentais com outras pessoas, relacionamento, porque isso, né, pelo que a gente está vendo, é o que vai ditar o sucesso do projeto. Né? Então, o próprio PMBOK diz isso, 90% é comunicação. Então, deveríamos acreditar que a área de comunicação do Guia PMBOK é a área de conhecimento mais importante. Existem 10 áreas de conhecimento. Tá? Ah, Flávio, mas eu não gosto, eu não vou trabalhar com ambiente cascata, eu sou Scrum Master, eu vou trabalhar com ágil. Não adianta, meu irmão. Ágil também, o Scrum Master, que é um dos papéis principais do Scrum, o foco dele é liderança servidora. Então, como eu marquei aí, né, os Scrum Master, eles são verdadeiros líderes que servem ao Scrum Team e à organização como um todo. Ele é o cara que serve. Então, quando você pega o Scrum Master, ele é orientado aos processos, aos processos do Scrum, e ele tem essas coisinhas aí. Ele ensina quem? Pessoas. Ele treina e mentora quem? Pessoas. Ele facilita com que o processo do Scrum rode bem dentro da empresa, com que as pessoas aprendam, com que as pessoas tenham autonomia e auto-organização para conseguir trabalhar. Ele é o responsável por também retirar, né, remover os impedimentos ou dar autonomia para que o time consiga fazer isso. Então, ele trabalha com pessoas. E uma frase que eu já postei, já falei muito, projetos eles são construídos por pessoas, patrocinados por pessoas, né, feito para pessoas, testado por pessoas e quem consome são pessoas. Se você não focar nas pessoas e focar só no processo, focar só no produto, você não vai alcançar o sucesso do seu projeto. Eu tive uma experiência de um projeto, não meu, eu não fui o gestor do projeto, foi uma outra pessoa. Ele gerenciou o projeto e ao final do projeto ele entregou o projeto no tempo, né, no tempo que estava acordado, no orçamento que estava acordado, no escopo que estava acordado, só que o cliente estava virado com essa pessoa, com esse gestor de projeto. Por quê?
ele não atendeu às expectativas, ele não engajou, ele não comunicou adequadamente. E não foi só um, foram vários, tá? Eu posso citar exemplos aqui infinitamente. Então, se você não se envolve com as pessoas, eu falo muito isso com o Juliano, ele está fazendo uma mentoria comigo, e eu falo muito para ele, que é essa parte, né, a gente não entrou ainda no estudo da parte de comunicação, da área de conhecimento de comunicação, mas a gente começou a falar um pouco de ágil, de agilidade, um pouco mais atrás, e eu defendi muito para ele que isso é a parte fundamental da carreira de um gestor, de um Scrum Master, de o que quer que seja, né? Então, você tem que focar nas pessoas para garantir que tudo aconteça bem, que você consiga engajar, que você consiga fazer as coisas acontecerem, tá? Então, vamos passar aqui rapidamente sobre, né, como eu falei, né, 90%, né, e está escrito no PMBOK, você gasta em comunicação e mais um conjuntinho de habilidades de soft skills, mas o que é soft skills? Para você entender soft skills, você precisa entender o que é hard skills, tá? Então, hard skills são aquelas habilidades que você coloca ali no seu currículo, né? Você sabe fazer um bom cronograma, você sabe, você tem uma capacitação de... Opa, tem mais gente entrando aqui, só um minutinho. Você tem um curso técnico, você sabe dirigir controlar uma máquina muito bem controlada. Isso são as habilidades técnicas, que representam, como a gente viu, 10% da capacidade que um gestor vai gastar de tempo dentro de um projeto. Então, você consegue colocar isso no seu currículo, né? Eu fiz um curso disso, eu fiz um curso daquilo, fiz um curso, como eu disse, de OKR, de Design Thinking e etc. Eu fiz um curso, eu consigo colocar no currículo, são as minhas habilidades técnicas. Quando não são as habilidades técnicas, a gente parte para um outro nome chamado as soft skills, né? Opa, acho que eu avancei. Hard skills, soft skills, que são as competências que têm a ver com o comportamento do profissional, as suas aptidões de relacionamento, suas aptidões mentais, emocionais, a parte sociocomportamental. Então, tem muito a ver com isso. Tá, Flávio, eu entendi que o que eu coloco no currículo são as habilidades técnicas e os soft skills eu não coloco no currículo, por enquanto, mas tem muita empresa hoje que foca mais nisso, nessa parte, principalmente para os gestores, tá? Porque eu vou falar num slide à frente, mas você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar, que nós somos contratados por nossas capacidades técnicas e somos demitidos ou subimos na hierarquia da empresa com base na nossa capacidade comportamental, né? Então, isso, capacidade de negociação, resolução de conflitos, inteligência emocional, persuasão, né, como eu disse, negociação, tudo isso tem a ver com a parte de soft skills. Eu não vou ficar entrando muito no detalhe disso aqui no soft skills, não, porque não é o foco, tá? Mas como eu vou disponibilizar esse material para vocês, isso aqui está tudo detalhado lá, tá? Então, hard skills são as aptidões técnicas, né, de um profissional, com tudo que você conhece, que você consiga que não está relacionado diretamente a um contato com outra pessoa, né? Nós que somos gestores ou que pretendemos trabalhar com isso, a gente tem que desenvolver muita capacidade comportamental, né? As sociocomportamentais que são as soft skills. Então, quanto mais a gente desenvolve isso, melhor a gente consegue. E eu garanto isso, que melhor você vai conseguir ter mais sucesso na entrega dos seus projetos, no desenvolvimento dos seus negócios. Tá certo? Então, como eu disse, né, a gente é contratado por habilidades de hard skills, as habilidades técnicas, e somos promovidos ou demitidos com base nos nossos soft skills, são os sociocomportamentais. Então, eu vou passar, como eu falei, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa mais em detalhe com relação aos soft skills, eu volto depois aqui, tá? Como eu falei, diferente dos outros webinários, esse daqui tem hora exata para acabar, tá? Então, eu quero consumir mais tempo onde o foco é lá nos gatilhos mentais mesmo, tá bom? Até porque isso aqui não tem muito segredo. Se você fazer um Google ou entrar no YouTube, o que é soft skills, exemplo de soft skills, vai ter um monte de habilidades, né, cada uma diferente da outra, e são as habilidades que você busca aí desenvolver ao longo do tempo. Eu vou dar dicas aqui também como é que você faz para desenvolver. Então, existe uma pesquisa, rapidamente, existe uma pesquisa que foi feita em 2017, né, que as empresas estão buscando mais profissionais que tenham esse desenvolvimento aguçado da parte comportamental, tá? Então, baseado nessa pesquisa, né, foram essas 4 aí que foram listadas: foco no cliente, colaboração, paixão por aprender, habilidade organizacional, era o que foram mais evidenciadas nessa pesquisa, tá? Então, a parte de soft skills, a básica a todos os profissionais, é uma boa comunicação, ser colaborativo no ambiente, ser flexível, né?
saber ter um relacionamento interpessoal, ser equilibrado emocionalmente dentro de uma organização. E aí tem essa diferença, né, de 2015 para 2020, quais eram aí, ali as habilidades no top 10. Então, só para você ter uma diferença, né, que você pode ver que aumentou muito mais as habilidades de soft skills em 2020, tá? Aí, como você pode desenvolver as suas habilidades soft skills? Então, tem alguns livros, tá? Que eu até sugiro, são livros excelentes. Quem não leu ainda, vale muito a pena ler. Ele vai te ajudar a desenvolver, pensar um pouco mais nessa parte de soft skills, que são as habilidades comportamentais, tá? Então, comunicação não violenta, inteligência positiva, como fazer amigo influenciar pessoas, a parte de inteligência emocional, e todos se comunicam e poucos se conectam, né? Porque tem uma frase também que diz que, uma máxima que diz que as pessoas ouvem para responder e não ouvem para entender o que o outro está tentando passar, né? Então, isso aí é uma capacidade bem forte aí na parte de comunicação. Então, como que você pode, Flávio? Como é que eu posso desenvolver? Através de cursos, treinamento, mentoria. Então, tem diversas formas de você desenvolver aí essa questão de soft skills, né? Você pode ou pegar uma pessoa que você tem como referência e também estar aberto para receber feedbacks, porque às vezes a pessoa acha que está indo bem demais, mas o feedback às vezes nem sempre é da forma como você quer. E você tem que ter essa abertura de receber um bom feedback para que você também não frustre, não fique frustrado, e também a pessoa tem abertura para te falar o que deve ser falado, porque você tem que se adequar e corrigindo, e é um trabalho, né, de formiguinha, é um trabalho minucioso que precisa ser feito, tá? Uma outra forma de você também mudar a questão de suas soft skills é mudando o seu meio. Você muda o seu meio, o seu meio vai influenciar as suas mudanças de postura, tá? Aquela regrinha lá que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, tá? Isso funciona. Tá? Então, assim, antes de você entrar no detalhe dos soft skills, eu vou aplicar uma comunicação, eu vou tentar engajar todo mundo, a liderança funciona. Não é bem assim, tá? Você tem que entender o que motiva cada um, em que né, em que momento da carreira cada um está. Então, tem aí a pirâmide de Maslow, né, que na base dela, o profissional ele tenta ali resolver suas necessidades fisiológicas, depois segurança, até a parte de realização. Então, eu tive um amigo meu que trabalhou comigo, e a vontade dele era ser gerente ter na carteira de trabalho dele o cargo de gerente de projetos. E ele era consultor, mas ele fazia gestão de projetos. Passou tempo, foi passando, foi passando. Eu saí da empresa, eu voltei para a empresa e ele continuou sendo um profissional consultor. E ele não era gerente de projetos. E ficou muito tempo. Ele ficou na empresa até 2014, 2015, se eu não me engano. E aí o gestor da área deu um aumento para ele. Ele falou, cara, eu não quero aumento, eu quero ser gerente de projetos. Então, assim, não adianta, não é dinheiro que motiva ele. E quem está acima precisa entender isso, o que motiva cada um. Tá? Então, eu trouxe essa pirâmide de Maslow, mas para explicar o slide seguinte. Né? Então, você tem que entender o momento de cada pessoa. Quando a pessoa está na base da pirâmide, ela está no eu preciso. Então, ela vai olhar o quê? Pô, eu tenho contas para pagar, eu preciso comer, né? Eu queria estar em outro lugar, mas eu preciso estar aqui porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, ele é motivado pela necessidade. Então, isso é minucioso. Então, poucos gestores olham para isso e olham para todo mundo de forma igual. A liderança é pelo exemplo. Não, a liderança ela pode ser de servir, ela pode ser uma liderança mais voltada para um contato próximo, de mentorar, de dar uma compensação de folga no dia do aniversário, por exemplo. Isso pode deixar a pessoa mais motivada, né, com as motivações intrínsecas. Né? E aí o gestor que está lá em cima, ou a gente, ou vocês mesmos, está focado em achar que todo mundo é do mesmo jeito. Poxa, eu sei liderar e eu vou liderar dessa forma. Então você precisa entender cada pessoa ali que está no seu projeto, que está no seu empreendimento, né? Ou no time de venda, no time de marketing. Então cada um tem uma motivação diferente. Então você precisa entender que momento que ela está, tá bom? Então ele também é motivado pela necessidade, né? Porém, aí ele já tem um pouco mais, ele tem família, ele tem um aluguel, ele tem uma coisa para pagar, ele tem que certificar que realmente o que ele tem, ele tá se cobrindo ou não. E aí você passa para o eu quero. Esse eu quero é aquela pessoa que vocês devem ver no
na empresa, todo mundo já viu isso, aquela pessoa que tenta socializar em excesso, quer ser amigo de todo mundo, que não funciona. Ele quer ser amigo de todo mundo, ele quer aparecer o tempo todo, ele quer estar em evidência o tempo todo. Então, é um outro perfil de pessoa que aí você tem que aplicar uma liderança diferente para esse tipo de pessoa. Tá? Eu escolho. Tá? O eu escolho é aquele que gosta de ser sempre o primeiro a chamado quando acontece um problema. E ele, geralmente, ele é motivado com metas. Né? Qual é a meta? E ele corre atrás da meta porque ele precisa crescer. E ele tem que ter isso muito claro para ele. Porém, cada um desses perfis, ele tem os prós e os contras, tá? Eu não vou entrar no detalhe, mas, por exemplo, esse daqui, ele é uma pessoa mais egoísta. Ele só pensa nele, ele não pensa no time, não pensa no todo. E, por último, eu uni esses dois aqui, são aquelas pessoas que trabalham por um propósito. Ela enxerga o trabalho dela como um propósito maior. E não só estou fazendo isso para ganhar dinheiro, estou fazendo isso para a empresa gerar uma receita, para pagar bônus para todo mundo. Não, ela acredita que o trabalho dela é reduzir, por exemplo, o ano passado, por exemplo, eu toquei um projeto no Rio de Janeiro com o Corpo de Bombeiro e também com a PM. Então, tem pessoas que trabalhavam ali que entendiam que aquilo ali estava melhorando a questão de atendimento, a melhora no atendimento da saúde, mais rápido para a pessoa que estava precisando do Corpo de Bombeiro, um atendimento mais rápido, reduz na incidência de morte. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, eu estou ajudando a reduzir a taxa de mortalidade no Rio de Janeiro. Então, o propósito dele é muito maior, o engajamento dele é diferente. Tá? Então, não adianta você falar para ele assim, falar, pessoal, a gente precisa entregar esse projeto dentro do tempo que todo mundo vai ganhar um bônus. Isso não existe, para ele não existe. Para ele é de uma outra forma, é de uma outra forma que a banda toca. Tá? Então, é só entender, tá? Só entender quais são esses perfis, qual é a escala de Maslow que esse profissional está, e você aplica uma liderança diferente para cada tipo delas. Dá mais trabalho? Dá, mas é mais efetivo. Tá legal? E agora vamos falar, de fato, dos gatilhos mentais. É onde eu queria chegar. A gente tem aí, tá na metade do tempo, tá tranquilo. Tá? Então, o que são os gatilhos mentais? Os gatilhos mentais, se eu perguntar para vocês, é que vocês não vão responder rápido aqui, tá? Se eu tivesse uma enquete, ficaria talvez até mais fácil. Mas, eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem na cabeça, respondem para vocês mesmos, tá? Quantos pares de animais, né, quantos pares de animais Moisés levou para a arca? Né? E se eu te perguntar, quanto que é raiz quadrada de 25 vezes 400 mais 700 dividido por 12? Qual que foi mais fácil de responder? Vocês vão falar, a primeira foi mais fácil. Né? A primeira foi mais fácil. Então, o que o cérebro ele faz nesse momento? Você respondeu, provavelmente foram 2 animais de cada espécie, correto? Dá um joinha aí para mim quem respondeu. Quem não respondeu falou, não, essa pergunta está errada, ou não foram 2 de cada espécie. Você é esperta, Carlos. Você é esperta. Mas acho que você já deve ter visto isso em algum lugar. Mas por que isso? Por quê? Porque geralmente nós e o nosso cérebro ele tende a cortar caminho, ele é preguiçoso. Então ele tende a cortar caminho e dar uma resposta mais rápida, mais imediata. Porque não foi Moisés, de fato, que levou 2 animais de cada espécie. Né? Foi Noé. Então, geralmente, a gente tenta cortar caminho. Se você vê uma pergunta mais rápida, a gente dá uma resposta sem entender. Você, né, tem exames que comprovem isso, né? Por exemplo, estava na corrida, você passou o segundo colocado. Qual é a sua posição? Geralmente a pessoa fala, em primeiro. Não, você passou o segundo, você assume a posição do segundo. Então, isso é o cérebro tentando te enganar. Então, os gatilhos mentais, né, vamos pegando o desenho do cérebro, ele tem essas 3 divisões. Tá? O primeiro aí é o sistema reptiliano, que é voltado para a sobrevivência e está fora desse assunto, e eu vou focar nesses outros 2, tá? Nos outros 2, tem aí o sistema límbico, que está relacionado à parte emocional, e o neocórtex, que é o racional, todas as funções intelectuais que a gente tem. Sabe quando vocês vão dormir, por exemplo, você tem uma viagem, pelo menos eu tenho esse tipo de problema, né? Eu acho que a maioria das pessoas também devem ter isso, que isso é até normal. Você marca um horário, por exemplo, você tem que chegar no aeroporto super cedo e você não está acostumado a acordar 5 horas ou 4:30 da manhã e você vai dormir, você está super cansado.
Na hora que você está lá colocando no seu celular ou no despertador o horário, quem está fazendo isso, que ó, eu sei que eu preciso acordar porque eu tenho uma viagem, né, para tal lugar, então tem que chegar ao horário, fazer isso, fazer aquilo, fazer check-in, etc. É o seu sistema neocórtex, tá? Racional. Só que você dorme. Aí na hora que aquele negócio começa a despertar bem de 4h30 da manhã, tá aquela chuvinha, aquele barulhinho. E aí você vai lá e dá aquele, né, aperta o botão para pausar, para ele chamar daqui 5 minutos. Né? Nesse momento é o sistema límbico falando assim, descansa, você não precisa fazer isso agora. Então, descansa, calma. Você está cansado, você não precisa fazer isso agora. Então, é o sistema límbico brigando com o neocórtex para não fazer isso. E tem várias coisas, né? Deixa eu só desativar aqui, tem alguém que está com... Opa, aí melhorou. O que acontece? Quando você fala de gatilhos mentais, na verdade você não está focado em conversar com o sistema neocórtex. Você quer conversar com o sistema límbico. Porque o sistema límbico, você pode achar que não, mas ele acaba mandando mais do que o neocórtex. Ele toma decisão imediata, com base na emoção, com base numa necessidade, tá? Quando você quer comprar por impulso, não é o neocórtex, é o sistema límbico que está te alimentando, fala, vai lá e compra, faz isso, faz aquilo. E aí, quando você para fazer a conta se cabe no seu orçamento ou não, é o neocórtex indo contra o sistema límbico. Tá? Quando a gente trabalha com relações mentais, você está cortando esse caminho, atingindo direto a parte emocional, para que você consiga conquistar certas coisas com o seu cliente, com vendas, com uma palestra, por exemplo, ou com uma gestão de projetos. Então, esse aqui é o pulo do gato que eu quero trazer para vocês. Então, como diz aqui, os gatilhos mentais são estímulos recebidos pelo nosso cérebro que vai influenciar ele vai influenciar, tá? Ele não vai tomar decisão para você, mas ele vai influenciar fortemente uma tomada de decisão sua. Então, é para isso que servem os gatilhos mentais. Tá? Deixa eu ver se eu passo aqui. E aí, complete essa frase para mim. O que vocês acham? Os opostos, eles se atraem ou eles se repelem? Podem abrir o microfone e falar aí. O que vocês acham? Se repelem. Os opostos se repelem. Tá certo. Boa. Porque geralmente as pessoas falam que os opostos se atraem, né? Pelo menos é o ditado conhecido, né? Os opostos, eles se atraem. Né? O ditado é esse. Só que o Juliano, ele disse certo, eles se repelem. A gente gosta e a gente procura as pessoas que são semelhantes a gente. Né? A gente não busca pessoas que têm uma opinião tão contrária à nossa. A gente não consegue viver nesse ambiente. Né? Então, é bem isso. Aí eu trouxe aqui, né, alguns exemplos de gatilhos mentais. Tá? Vocês estão vendo aí que tem um gato no meio desses guaxinim, né? Isso aqui é chamado maioria magnética. Todo mundo busca parecer igual, tá? Imagina aí quando aparece uma nova moda, aquela calça boca de sino, quando surgiu aí, né? Todo mundo gostava, todo mundo comprava para usar. Por quê? Todo mundo quer parecer igual. Aí hoje a gente tem essa modinha, minhas filhas têm lá aquela roupa chamada tie-dye, toda colorida lá, parecendo indiana. Nossa, vamos comprar, eu acho chamativo demais. Mas elas acham bonito, porque todo mundo está usando. Então, a maioria magnética dita qual é a regra. Então, o sistema límbico, ele tende a você a fazer certas coisas para que você pareça com os outros, com os iguais. No quesito comportamento, na empresa que eu trabalho mesmo, as pessoas, quando ficam muito juntas, ele tem os trejeitos de conversar da mesma forma, as piadas são muito parecidas. Eu vi um filme, eu gosto desse tipo de filme, as pessoas começam a gostar daquele mesmo tipo de filme também. Então as pessoas caminham, vão para um lado, vão para o outro, buscando ali a maioria magnética. Então você acaba tendendo a fazer coisas porque os outros fazem. Né? Por isso que, se vocês forem ver, a mídia foca muito nisso, né? Um perfume, poxa, eu quero lançar um perfume novo. Então ele busca uma pessoa de referência, né? Aí eu vou falar um pouco mais disso, que chama também autoridade. Ou você vai ver uma pessoa usando
aquele perfume, uma outra pessoa usando aquele perfume, aquilo ali virou moda. E todo mundo começa a comprar aquilo. Então, se você não compra, você fica de fora. Então, o sistema límbico, ele vai tentar você fazer isso. Tá? Então, quando você é muito diferente, o meio ele vai te jogar para fora. O meio ele vai te jogar para fora. Você tem que fazer parte daquele meio ali. Então, na gestão de projeto, não adianta você, por mais que você tenha a sua opinião, você às vezes você vai ter que ceder muito para que você consiga adentrar ali dentro e depois você trabalha para começar a mudar a cabeça dos outros, para mudar a ideia dos outros, mostrando o seu ponto de vista, mostrando outras coisas com fatos, com exemplos e por aí vai, tá? A outra aqui é mais, essa aqui para mim é a mais sensacional de todas. Quando você vai, né, um exemplo prático dessa daqui, isso já aconteceu comigo, eu estava no Rio de Janeiro, estava com um profissional comigo, e aí a gente foi só para jantar, estava muito cansado assim por conta do projeto lá, e aí tinha uma fila enorme num restaurante, e tinha um restaurante todo vazio. Me respondem vocês, em que restaurante você iria? No restaurante que está com fila ou no restaurante 100% vazio? Com fila. Pois é, você vai com fila porque você não sabe, na verdade, assim, você não sabe porque você está indo tá com a fila. Mas porque o seu sistema límbico falou, olha, se o pessoal está indo ali, é porque ali existe uma aprovação social. Se a maioria está indo ali, é porque ali tem alguma coisa boa. E o daqui está vazio, deve ter alguma coisa de errado. Tá? Mas pode ser o contrário, né? Na verdade, o sistema límbico está te enganando, o sistema emocional que está te enganando a fazer isso. E aconteceu isso comigo. Eu fui num restaurante vazio, com eu fui num restaurante vazio e a comida era péssima. Eu e o Jean estava trabalhando comigo, a gente decidiu ir num restaurante vazio e a comida estava péssima. A gente poderia ter ido no que estava com a fila maior. O que o nosso cérebro disse, a gente foi contra o sistema límbico e nós quebramos a cara. Mas poderia ter sido o contrário também. Às vezes, tem muito disso, a boate coloca pessoas na fila e lá dentro está vazio, para mostrar que, nossa, olha, aí você passa de carro, poxa, que legal, olha, ali tá bombando ali. Entende? Então, é uma forma também. Aí, Flávio, como é que eu uso isso em projeto? Né? Por exemplo, eu fiz uma mentoria com a Karen, que está aqui com vocês. Eu falei para ele, Karen, você pode fazer um depoimento lá para mim no LinkedIn? Por que não? Porque você tem que pedir para as pessoas que estão com você. Né? Eu vou pedir para uma pessoa que nunca trabalhou comigo, que nunca teve nada. O depoimento dela é uma prova social de que eu posso, que outras pessoas vendo vão falar, poxa, é a questão da fila. Quanto mais prova social você tiver, a tendência é o sistema límbico da pessoa falar, poxa, esse profissional ele é bom nisso. Porque funcionou com um, deve funcionar comigo também. Quanto mais provas sociais você tem, melhor é. Né? É bem isso. Geralmente você tende a buscar uma marca onde todo mundo elogia. Você não vai buscar dificilmente você vai comprar uma TV de uma marca onde todo mundo reclama. Não. Né? Quando você vai comprar ou vai fechar um negócio com um serviço, você vai lá no Reclame Aqui para ver como é que é. Geralmente, né, as pessoas vão lá no Reclame Aqui para ver como é que é a reputação dessa empresa. Aí você está buscando prova social negativa dela, né? Se ela tem muito problema, você vai fechar. Mas se tiver muito elogio, vai falar, poxa, não, vou fechar com essa empresa. Vou fechar com essa empresa. Então, a questão da prova social é essa. A mesma coisa funciona para quanto mais sucesso você tiver nos seus projetos, é bom que você tenha fotos, é bom que você tenha depoimentos das pessoas de forma registrada, seja num vídeo, seja um texto. É bom que você tenha isso para que você potencialize você como gestor de projetos. Tá? Afeição. Afeição é a outra também que eu já até falei num podcast meu, né? O Juliano acho que deve lembrar disso. Por exemplo, o Juliano é mineiro, eu sou mineiro. Então, quando você busca coisas que são próximas de um do outro, você tem uma facilidade maior de você fechar negócio com essas pessoas. Né? Funciona, por exemplo, é mais fácil que eu compre alguma coisa de um irmão meu do que de uma pessoa que eu não conheço. Né? Porque é meu irmão, eu tenho afeição com a pessoa, ou afeição com pessoas que compartilham do mesmo meio. Por exemplo, eu sou cristão, sou evangélico, eu vou confiar em pessoas que tenham a mesma crença que eu do que pessoas de crenças opostas. Tá?
Não há nada de errado nisso, mas a tendência é que o sistema límbico vai falar, ó, eu confio mais nessa pessoa. Dica para gestão de projetos. O que você faz? Busque conhecer a pessoa com quem você vai lidar. Qual é o gosto dela? O que vocês podem ter em comum? Busque alguma coisa em comum para que você aumente o seu nível de confiança da pessoa para você. A pessoa vai ver e falar, poxa, ó, confio no Juliano, na Karen, na Carla, confio neles, olha, eles estão sempre aqui, sempre conversa alguma coisa comigo, porque você não só chega para resolver o assunto, você chega e busca conhecer a pessoa. Ou seja, você está potencializando as suas habilidades soft skills, a comunicação, você está melhorando a sua comunicação, melhorando a sua relação interpessoal, né, extrapessoal com outras pessoas através dos gatilhos mentais. Então a feição ela serve para isso. O outro é a autoridade. A autoridade também da mesma forma, né? Geralmente, né, um exemplo simples, quando você vê um policial, o que difere um policial de um civil? É a farda passa a autoridade dele para a sociedade, né, a autoridade. Você, quando você é referência, você aparece em muitos eventos o tempo todo, falando de uma mesma coisa, com especificidade, com exemplos, com resultados apresentados, você passa a se tornar o quê? A autoridade naquele segmento. Seja, poxa, eu sou bom em ágil, eu sou bom num detalhe, eu trabalho com ágil para empresas do ramo farmacêutico, eu trabalho com ágil para empresas do ramo de aviação ou na parte de TI. Então, não pega o ágil genérico e fala, eu sou bom em tudo. Então, não é, porque ninguém é bom em tudo. Busque especificidade e especialize nisso para que você tenha autoridade. Você tendo autoridade, você tem mais respeito, as pessoas começam a, né, é bem isso. O sistema límbico ele vai dar mais autoridade, vai dar mais ênfase nas coisas que a pessoa que tem autoridade está falando. Um exemplo prático. Você nunca viu uma propaganda da Colgate na televisão que não tenha alguma referência odontológica que aparece ainda lá, CRO dele, o Conselho Regional de Odontologia. Sempre tem. Por quê? O jaleco passa autoridade. Você nunca viu aquele rapaz lá, nunca viu aquela pessoa, mas o fato dele estar de jaleco, que apareceu o CRO dele, passa autoridade no que ele está te falando, que a Colgate é melhor, que resolve isso e aquilo. E aí você compra porque, poxa, né, o conselho regional diz isso. Tá? E isso funciona também para quem, né, na nossa área de gestão de projetos. Uma certificação, se você não tem nada, uma certificação já te ajuda a cortar esse pouco de caminho. Se aquela outra empresa ou se o seu cliente dá valor para isso, senão você tem que mostrar resultados. Que aí é a questão que eu trouxe do anterior da aprovação social. Tá? A aprovação social, a autoridade, tudo vai te ajudar a convergir para negócios melhores. A reciprocidade essa para mim é a mais fácil de explicar, né? Não sei se já aconteceram com vocês, de uma pessoa te dar um presente, e aí o seu sistema límbico, o que ele faz? Você fala, poxa, eu vou ter que lembrar do aniversário dessa pessoa e vou ter que dar um presente para ela. Você fica meio que obrigatório, né? Meio que obrigatório você fazer isso. Você pode não querer, você pode não fazer, mas você vai ficar incomodado. E isso é o sistema límbico. Então, quando você faz isso, isso resolve muito. Comigo aconteceu em projetos, né? Eu não gosto de citar nomes das pessoas, mas aconteceu há muito tempo, em 2003, um projeto que o cliente era bem difícil. E todo erro que a gente fazia, toda coisa errada que acontecia, e o cliente vinha, batia. E aí eles começaram a errar do lado deles. E aí eu estava na posição, né, como a gente fala, eu estava com a faca e o queijo na mão, então eu poderia expor essa pessoa. O que eu fiz? Eu não expus essa pessoa. Eu não expus. Por 2 vezes. Eu não expus. E aí ela mudou completamente o comportamento dela comigo. Eu virei até pouco tempo atrás, quando tinha reunião dentro do escritório, por mais que eu já não fazia mais parte da divisão da empresa, estava em outra divisão, eles iam lá e falavam, eu quero conversar com o Flávio, chama ele aí para participar, vamos almoçar junto, vamos fazer isso e aquilo. Eu virei o queridinho para essa empresa, né? Virei o queridinho para essa empresa porque, não porque eu estava ocultando, mas porque eu tive uma relação, eu busquei ter uma relação melhor com as outras pessoas do que seguir o by the book, seguir o que deveria ser feito, expor a pessoa, aí a pessoa ia tomar alguma coisa do chefe dela, e depois ia voltar e ia bater, no final das contas eu que era o fornecedor. Se eu não buscasse ter uma relação boa com o meu cliente, né, eu estava fardado a fracassar. Então, o que eu poderia fazer de diferente? Né? Então,
busquei a questão da reciprocidade de forma diferente, né? Não expus a pessoa, e aí ele ficou em débito comigo, entende? Ele ficou em débito por não me expor quando eu errasse. Só que aí cada vez mais eu errava menos, né? E quando mais eu errava menos coisa ele tinha para me devolver. Então a relação foi ficando boa, foi ficando maravilhosa. Tá? Outra coisa, tá? Compromisso e coerência. Né? Você pode falar assim, poxa, aquela pessoa não tem coerência nenhuma, mas as pessoas tendem a ter coerência, tá? Às vezes eu posso falar uma coisa e fazer outra. Aí eu falo, não tem coerência, fala uma coisa e faz outra. Mas as pessoas ficam incomodadas, tá? Tudo aqui é o sistema límbico tentando fazer com que você tenha, você siga uma maioria magnética, você busque a aprovação social antes de fechar algum negócio, você tem afeição, você tem mais afeição com pessoas que você conhece, ou meio, né? Eu torço pro time tal, outro também torce, já juntamos aqui autoridade, a pessoa tem uma autoridade, ela te passa mais confiança, reciprocidade, você fez, a outra recebe, e o compromisso e coerência é a mesma coisa. Tem uma pesquisa que diz o seguinte, um rapaz chegava na praia, deixava as coisas dele e ia para o mar. E aí vinha duas pessoas e roubava essas coisas dela. Aí parece que 90%, não, 20% das pessoas corriam atrás do ladrão, porque era armado isso, eram atores, né? Então, ele chegava, deixava a carteira, algumas coisinhas, ia para o mar e passavam duas pessoas, roubavam, e uns olhavam, não falavam nada, e 20% das pessoas chamavam, olha, o ladrão, etc e tal. Aí mudaram uma coisa nessa pesquisa. A pessoa chegou, olhou para a pessoa do lado e falou assim, dá uma olhada para mim que eu vou fazer um mergulho ali, vou entrar na água. E aí ele ia. Então, quando vinha a pessoa para roubar, 90% das pessoas correram atrás. Por quê? Você disse, ok, você vai olhar a coisa. Então, se você teve um compromisso com a pessoa, então você tende a ser coerente com aquela decisão sua. Em projetos, como você faz isso? Quando você marca uma reunião com outra pessoa, é interessante que você peça a outra pessoa para ela informar o horário que você combinou com ela, e não você fique informando o horário para ela. Amanhã a gente tem uma reunião às 7 horas da manhã. Não faça isso. Que hora que a gente marcou mesmo? Qual que é o seu horário melhor? 7 horas. Então 7 horas você vai estar disponível? Vou. Então a pessoa vai ficar incomodada, o sistema límbico vai incomodar ela para que ela cumpra aquele compromisso que ela marcou contigo, que ela busque a coerência. Tá certo? Vamos ver se vai dar tempo de vocês fazer alguma pergunta aqui. E por final, a escassez. A escassez nada mais é do que algo escasso. Algo que é escasso tende a ter mais valor, né? Por que o diamante vale mais do que uma pedra? Porque ele tem menos na natureza, né? Então, quanto menos, mais valor tem. Quanto mais você tem valor para uma empresa, ou quanto mais escasso você é para a empresa, quanto mais valor você tem no mercado, mais escasso e mais valor você passa a ter no mercado, tá? Como profissional. Um outro exemplo simples, né, para vendas, por exemplo, geralmente tem os carrinhos, né? A pessoa abre carrinho e fecha carrinho, ou você vai comprar um produto, o produto está acabando, né? Eu busco a escassez para garantir prazos de entrega, né? Então você precisa ter aprovação de uma documentação, de um planejamento. Então, olha, se você não me entregar nesse prazo, esse prazo aqui, né? Porque escassez tem escassez de prazo, escassez de lote, escassez de outras opções. Então, na escassez de prazo, se você não me entregar, preciso da assinatura aqui, eu não vou conseguir te entregar todo o escopo. A gente vai precisar negociar o escopo mais à frente. E aí a pessoa vai ficar preocupada com isso. Então, a tendência dela é que ela agilize o processo dela para que ela consiga ter todo o escopo dela garantido. Tá legal? É isso, pessoal. Faltam 2 minutos para a gente acabar. Aqui eu deixo meus contatos. Vocês têm, né? Quem está aqui presente hoje tem meus contatos. E eu finalizo aqui com que a força, né, esteja com vocês. O contato, Flávio. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho rápido por conta do tempo que eu tinha mesmo, né? Não tinha um tempo muito gigante aqui para a gente fazer esse webinário, tá? Então a minha ideia foi focar mais nos gatilhos mentais. Se a gente tiver uma outra oportunidade, eu vou entrar mais nos detalhes dos soft skills, outros soft skills, como desenvolver, vou dar exemplo e como você utiliza isso no seu dia a dia, independente da abordagem que você esteja usando, se seja híbrida, se seja uma abordagem tradicional, cascata mesclada com uma outra coisa, independente do que você vá fazer, busque. Se você buscar gatilhos mentais, você vai ver que tem um monte de tipo de gatilhos mentais,
Eu peguei aqui 7 exemplos bem rapidinhos, bem fáceis de explicar, que você pode já começar a utilizar isso. Só que um segredo, né? Não dá para você usar isso de qualquer forma. Use sempre de forma legítima, né? Ah, eu vou vender alguma coisa, eu tenho pouco. Na verdade, você tem um monte. Então, se você começa a fazer isso, o gatilho mental ele passa a não funcionar mais. A pessoa cria um bloqueio e ela fala, não, isso porque tá me enganando. Ah, autoridade? Não tem autoridade, não. Então, aí você começa a fazer o revés. Aí é pior ainda. Tá legal? Tem perguntas, alguma coisinha? Ô, Flávio, legal demais esse tema, viu? Gostei demais. É um tema super atual, né? Que faz Isso. tudo a ver, tudo tem um significado bacana e está super atual. Eu queria te perguntar uma coisa. Queria te perguntar o seguinte: se você fosse o técnico do Ronaldinho Gaúcho, ele chegasse no seu time, o que você ia falar para você motivar ele? Fica aí com essa aí e uma boa Então. noite. Essa é boa. Essa é boa, hein? Porque é difícil, né? Você tem que saber o que motiva o cara, né? O que motiva ele. No Atlético Mineiro, ele se deu bem. Eu não sei, né? Eu não estava em Minas, eu não acompanhava muito o comentarista de Minas Gerais, mas eu acho que eles deram mais liberdade para ele, porque no Flamengo não deu muito certo, porque ele gosta de balada, né? Uhum. Eu acho que em Minas Gerais deram mais liberdade para ele fazer alguma coisa e ele rendeu melhor do que ele rendeu no Flamengo. Foi Entendeu? Eu acho que exatamente é isso por que aí. aconteceu. Eu acho que é por aí. Você tem que Porque saber o que motiva as pessoas, né? isso Saber aí o que que motiva é as a pessoas. tarefa, né, o Flávio? A tarefa do bom administrador, do bom gestor, do gerente, ele tem que estar atento a esses gatilhos aí para ele descobrir o que motiva a equipe, a empresa, né? Esse aí que é o. Aqui a gente É fala o cada pulo do gato. o pulo do gato. É cada um tem uma motivação, né? Um prefere o dinheiro, outro prefere férias, outro prefere dias, outro prefere ser reconhecido, né? Prefere receber uma plaquinha da empresa. Então cada um tem um jeito, né? Na parte de liderança, você tem que saber adequar a liderança para cada um. Tá? Isso funciona muito. É mais cansativo, é mais difícil, mas quando funciona, funciona muito bem. Tá? Você consegue fazer muito mais. Tá? E os gatilhos mentais ele acaba te ajudando, porque você consegue ativar na outra pessoa coisas que você não saberia se você for muito pragmático com ela. Tá? E o gatilho mental ele funciona não só para o cliente, como ele funciona internamente também, para o seu próprio time, né? Para o seu próprio time, tá? Para a sua própria organização. Você tem que saber dosar isso. Em que momento você tem que usar e em que momento você não usa. É verdade, viu, Flávio? Eu não vou alongar mais, não, mas esse assunto é legal. Até para sua vida pessoal isso serve, entendeu? Se tipo, você estiver namorando, se estiver procurando uma namorada, você vai precisar desses gatilhos. Vai precisar. Não é fácil. Tá bom? Não. Mas vamos Alô, numa outra Flávio. oportunidade, eu vou detalhar mais isso aqui, tá? Vou fazer um outro webinar, a gente detalha mais, faço um só de gatilhos mentais, um só de liderança, porque aqui eu quis passar, fazer um overview, né? Para sair lá da gestão de projetos, por que eu estou falando dos gatilhos mentais, porque tem o hard skills, soft skills, aí tem a liderança. Então, onde que está situado? Em que momento que você usa isso? Né? Então, está tudo ligado na parte de liderança, que faz parte ali de soft skills, né? E que olha só, que engraçado, que eu volto lá no começo, que é 90% do que você usa em gestão de projeto. Então, a gente quebra muita cabeça tentando aprender um monte de coisa que representa 10%. E aí, na hora que você vai colocar em prática, e aí o gestor, o seu cliente, ou quem começa a ter ranço de você, que você não sabe por quê. Você está fazendo tudo certo. Eu já tive exemplos, eu tenho demais. De gestores que seguiu lá, tudo bonitinho, né? By the book, fazendo tudo direitinho e não teve êxito no projeto. Por quê? Faltou o tete a tete, faltou entender a outra pessoa, faltou conversar mais, faltou o que motiva a outra pessoa, o que encanta a outra pessoa. Então tem que fazer isso, né? Esse trabalho. Tá bom? Beleza, pessoal? Agradeço a todos vocês. Espero que tenham gostado. A gente se vê aí num próximo assunto, num próximo webinar. Tá legal? Top, meu amigo. Foi muito bom. Até Abraço. mais. Obrigada. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Obrigada, Flávio. Nada. Tchau, tchau.
Tchau.